Bom dia, eu me chamo Johnny Hernandes Souza Pontes Leal, o meu orientador foi o professor Dr. Márcio Oliveira, e nosso projeto foi de comparação da efetividade do exercício resistido de forma unilateral versus a bilateral no tratamento do LCA contralateral. A gente sabe que a lesão do ligamento cruzado anterior é uma das lesões musculoesqueléticas mais comuns e prevalentes, né, em esportes, principalmente aqueles multidirecionais, que todo ano 3% de atletas amadores e 15% de atletas profissionais lesionam o ligamento cruzado anterior. Então, temos como base a lesão do ligamento cruzado anterior, é uma lesão grave, né, e que acarreta problemas não só físicos, porém psicológicos e econômicos para o paciente, né? Então, 81% das pessoas conseguem retornar à prática das atividades esportivas, 65% retornam à sua modalidade, apenas 55% retornam ao nível pré-lesão. Então, os objetivos do nosso trabalho, né? A gente teve como objetivo analisar e comparar a efetividade do exercício isotônico bilateral e unilateral em relação a maior simetria entre sobre o desempenho muscular, né, no membro doador e receptor na reabilitação pós-operatória. Esses foram os nossos métodos, foi um certo randomizado, né, que a gente contou com 88 pacientes, e foram divididos em 2 grupos, né, e submetidos a um programa de 8 semanas, né, em que o grupo controle realizou exercícios bilaterais, e o grupo de intervenção, exercícios unilaterais para cada membro, individualizado. Então, aqui nossos critérios de inclusão, nossos critérios de exclusão. Então, o nosso desfecho principal foi o desempenho muscular, e a diferença máxima tinha que ser menor, ou 10%, entre os membros. Então, aqui alguns procedimentos da pesquisa, avaliação clínica, avaliação por imagem. Na fase pré-operatória, todos esses objetivos foram buscados ser alcançados, né? Aqui a randomização, né? Depois de ter alcançado os objetivos, os pacientes eram submetidos à cirurgia, né? Em que o grupo controle fez 8 semanas de exercício resistido isotônicos para o quadríceps, né? De forma bilateral, e o grupo de intervenção de forma unilateral, tendo um programa alternativo para o membro doador, né? Então, foram feitas 3 séries de 12 repetições, com, sempre que possível, na sessão seguinte, 2 a 10% de progressão de carga, no intervalo de 1 minuto entre as séries, né? Então, de todos os nossos desfechos avaliados, o desempenho muscular, né, foi o nosso principal, né, em que a gente buscava avaliar o pico de torque e a relação IQ, né, das efetividades quadríceps. Aqui mais alguns procedimentos de pesquisa. Então, nos nossos resultados, foram 97 participantes do nosso ensaio clínico, em que 9 não conseguiram concluir a pesquisa, ficando 88 ao total, dividido em 2 grupos de 44, né? Então, foi possível observar diferenças significantes, né, para essas variáveis citadas, mas eu chamo a atenção que, para os demais parâmetros, ou seja, a perimetria aos níveis de 10 e 20 centímetros, para ambos os membros, o single leg rope test no membro doador, o Y-balance test lateral, né, no membro doador, e o pico de torque de extensão em ambos os membros demonstram um grande efeito após a nossa intervenção, né? Isso demonstrado aqui na nossa tabela, chama atenção para o p-valor menor que 0,001, né? Então, novamente, chama atenção para a comparação entre os grupos aqui no pico de torque, né? Membro doador e membro receptor, né? Aqui a hipotrofia, e eu chamo atenção para o grupo controle, né? Que ficou com uma porcentagem muito alta de hipotrofia do membro doador. E análise entre os grupos, né? Então, o critério que não apresentou diferenças significantes foi a perimetria no nível da linha articular, porém foi possível observar um aumento da simetria no nível, no grupo intervenção em relação ao grupo controle, né? Para todas as variáveis, exceto na relação IQ. Aqui a gente demonstra esses resultados na tabela. Na discussão, né, os nossos resultados mostram que ambos os grupos evoluíram, porém o grupo intervenção alcançou um maior nível de simetria e condições de alto para todas as variáveis após a intervenção, né? Então, o Shelburne já descrevia que todas as pessoas possuem um joelho simétrico que adquirem a assimetria após a lesão. Na literatura, a gente encontra esses pesquisadores que tiveram resultados semelhantes e atribuíram seus resultados a um tratamento fisioterapêutico precoce com reabilitação simultânea para ambos os joelhos, né? Então, os nossos resultados podem ser explicados porque já existia uma discrepância do desempenho muscular, né, que foi acentuada no grupo controle, né, e ela aumentou ainda mais após a intervenção, né, você fazendo exercícios resistidos bilaterais, e os nossos resultados encontrados no grupo controle, como a simetria, podem afirmar que a nossa hipótese era real. As limitações do estudo, né, foi impossível acompanhar desde o pré-operatório e também a médio e longo prazo, e os pacientes operados por outras técnicas, né. Então, a utilização do exercício resistido isotônico de forma unilateral é mais efetiva do que a bilateral. Então, houve ganho de força em ambos os grupos, porém, sobressaindo o grupo de intervenção, e os parâmetros de avaliação considerados pela literatura, apenas o grupo de intervenção teve a capacidade de adquiri-los, né? E é imprescindível o acompanhamento desses pacientes de forma pormenorizada. Obrigado.